Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou a ouvir. Sejam muito bem-vindos ao 25º episódio do podcast Contra a Curva. Eu sou o Luís Moura e, como habitual, estou com o Diogo Soares. Boa tarde, Diogo. Este podcast já vai sair mais tarde por motivos de agenda, portanto, estamos aqui para fazer a antevisão do Grande Prémio da Abu Dhabi e também a análise do Grande Prémio do Qatar. Este episódio, o 25º episódio do Contra a Curva, que vai sair um bocadinho mais tarde e, portanto, já estará mais na onda da Abu Dhabi do que propriamente do Qatar, mas claro que temos que fazer a análise ao último Grande Prémio. E Diogo, começo por te perguntar o que é que faltou fazer a Max este fim de semana. Acredito que me vais responder que faltou a vitória na sprint, mas falando de corridas a sério, é uma vitória como há algum tempo não tinha o tetracampeão do mundo já campeão este ano. Bom, antes de mais deixa-me cumprimentar todos que estiverem a assistir ou a ouvir, a cumprimentar a ti, Luís. E o que faltou basicamente foi mais uma sessão de treinos ou mais 2 sessões de treinos, um fim de semana normal, sem estas brincadeiras chamadas corridas de sprint, porque de facto foi isso que a Red Bull andou a fazer no sábado. E aliás, basta pegar no Pérez e perceber naquela paragem que ele faz para trocar massa, que a Red Bull estava a tomar a sprint como mais um treino, uma hora de treino, aliás, meia hora de treino, mas revelou-se muito útil para a equipa austríaca. Quanto ao Max, pois não dá propriamente para apontar grandes defeitos. Tiremos a sprint da contagem. Para mim a sprint já não conta, nunca contou. Claro que a nível de campeonato pode fazer diferença, mas em termos práticos não conta absolutamente nada. E o Max faz fim de semana praticamente perfeito. Faz a pole position, que entretanto é-lhe retirada por questões que se calhar mais à frente iremos abordar. Faz uma volta que se chegaram a ir pesquisar, se alguém pesquisou, se alguém viu essa volta, dá para perceber que é uma volta espetacular. A forma como ele tem o carro perfeitamente controlado, parecia que havia ali toda uma harmonia entre o Max e o carro naquela volta de qualificação. E acaba o mesmo por suceder na corrida. Ele toma a liderança logo nas primeiras curvas. A partir daí consegue perfeitamente gerir a corrida. Não sei se o carro do Red Bull estaria ao nível do McLaren, se calhar até estaria ao nível, só que depois, tendo aqueles dois setores intermédios, ou melhor, diria que praticamente toda a pista é muito, muito feita em ar sujo, portanto o Max teve muito aquela vantagem de estar em ar limpo e acaba por pesar muito na vitória. Eu acho que o Max acaba por fazer tudo bem na corrida. Sim, não há muito não há muito mais que o Max pudesse ter feito na corrida passada, ou no Grande Prémio passado. A corrida foi exemplar. Teve essa questão que já vamos analisar da penalização, que o atirou de primeiro para segundo, uma penalização um pouco estranha, porque, quer dizer, penalização São Lugar não é muito usual, mas foi o que aconteceu. Arrancou melhor que o Russell. O tempo de reação, se bem me recordo pelos grafismos que a Fórmula 1 mostrou, foi até muito ligeiramente superior ao tempo de arranque do Russell, mas depois, nos primeiros metros, o Red Bull superiorizou-se ao Mercedes, também por mérito do piloto, do Max, claro, e acabou por passar à frente de Russell, controlar a corrida, uma corrida sem grande história, pelo menos na luta pela vitória. O que falta... O que faltou a Max foi mesmo a vitória e a pole position na sprint e a volta mais rápida, que foi para Lando Norris
foi o que faltou para Max ter um fim de semana perfeito. Agora, para um piloto que já é campeão do mundo, por 4 vezes, acho que no final do ano, nos próximos anos, o que se vai recordar vai ser a vitória do Max no Qatar e não tanto aquilo que poderia ter feito um bocadinho a mais para tornar este fim de semana ainda mais dominante. Eu gostava só de tocar e abordar uma questão que tu falaste da sprint ser um treino para a Red Bull. Se calhar a McLaren levou muito a sério essa corrida, não querendo antecipar a análise que também devemos fazer a McLaren, mas acho que levaram de sério a mais. Porque tiveram ali um monte de voltas a competir com o Russell, para depois haver ali aquela troca um bocado estranha no final da corrida. Tudo bem que é um ajuste de contas que Norris deu a Piastri pela ajuda no Brasil, e que ficou bem, mas é um bocadinho a brincar com o fogo, como se costuma dizer na gíria. A situação podia ter corrido mal porque o Russell estava muito perto, e a McLaren levou muito a sério essa corrida, enquanto a Red Bull percebeu que, tendo Max já campeão e estando fora da luta pelo campeonato de construtores, o melhor a fazer seria preparar aquilo que ainda lhes resta vencer nesta temporada, que no caso era o Grande Prémio do Qatar. Como disse, é o que conta ao final do fim de semana, é aquilo que fica na memória. Não se fala durante a semana de quem venceu a sprint, fala-se de quem venceu a corrida. Portanto, a Red Bull focou-se no Qatar e focou-se também em parte em Abu Dhabi, porque há partes da pista que são idênticas e que podem ser transpostas para Abu Dhabi, e a Red Bull, depois de um fim de semana difícil também a nível aerodinâmico em Las Vegas, acabou por no Qatar conseguir aproveitar esse treino real em pista, num fim de semana em que só há 1 hora de treinos livres. Foi treinar um bocadinho mais de uma corrida, fez uns pontinhos que valem de muito pouco e depois venceu a corrida principal. E acho que esta é a deixa ideal para de passar a palavra e perguntar o que é que tu achas da penalização do Max. Eu já aqui disse que acho que é um pouco estranho, não falando do caso em si, mas que é um pouco estranho só se penalizar um lugar. Tu controlas um bocadinho melhor o regulamento do que eu. Qual é que é a tua apreciação em relação a mais esta decisão da FIA da FIA não, da direção de corrida, por consequência da FIA, que é um pouco polémico. Eu acho que o Colégio de Comissários este fim de semana teve um trabalho muito estranho. E penso que esse terá sido o primeiro momento, principalmente no domingo, mas esse terá sido o primeiro momento, ainda no sábado, aliás. E é inexplicável, uma penalização inexplicável, porque ao justificarem a penalização, para começar, eu penso que eles não especificaram de que de facto o Max tinha, por exemplo, ido acima do tempo permitido no Delta, aquele tempo Delta por volta. Não especificaram qual é que tinha sido o tempo e se de facto, aliás, eles não especificaram propriamente se de facto o Max excedeu esse tempo. A questão é que se o Max excedeu, então temos de abrir aqui uma caixa de Pandora, porque praticamente todos os pilotos cedem. Há uma regra que é o tempo delta por volta, que tem de ser cumprida, mas muitos pilotos não a cumprem em várias situações, em vários grandes prémios, e eu diria que há anos que isso acontece e continuará a acontecer. Agora, aplicar a penalização porque o Russell decide fazer ali uma coisa estranha de inventar que quase batia no Verstappen, sendo que o próprio Russell nem sequer ia numa volta rápida. Aquilo era uma volta de uma cooldown, de resfriar, de voltar às boxes. Portanto, não era uma volta rápida. Não havia ali nenhuma situação perigosa. E o Russell tinha muito mais capacidade de ver o Verstappen do que o Verstappen o Russell. Portanto, é de facto uma penalização
eu queria dizer bizarra, mas não sei se é a melhor palavra, não sei se é bizarra até uma palavra simpática, mas de facto não dá mesmo para explicar. É inexplicável. Acho que mais do que bizarra é incongruente. Já explicaste bem aquilo que se passou e, portanto, não vou incidir a minha análise também em rever o caso, mas parece-me incongruente, precisamente também em parte por aquilo que disseste. Não se pode cumprir ou fazer cumprir uma penalização a uns pilotos porque excedem o delta e outros não. E é o que acaba por ser aquilo que referiste. Há imensos pilotos em imensos grandes prémios, diria que quase sempre pilotos a fazerem voltas mais lentas do que aquilo que deveriam fazer. E não há ninguém penalizado por isso, porque a interpretação que os pilotos têm daquele tempo, a interpretação que a direção de corrida, o colégio de comissários tem desse tempo, é que é um tempo indicativo precisamente da demora que os pilotos podem ter a efetuar uma volta de preparação. Se um piloto passa por umas décimas de segundo, não é por causa disso que alguém vai ter um acidente. E o Russell fez um aproveitamento dessa situação, que é, percebeu que não teria um carro rápido o suficiente para apanhar o Max e tentou, num jogo meramente político, conquistar a pole position de uma outra forma. Em relação a este não cumprimento do delta time, dos tempos de referência para voltas mais lentas, eu tenho na minha memória bem presente uma situação em Monza em 2019, na primeira vitória do Leclerc em Monza, em que o Leclerc faz a pole porque os 10 carros estavam na Q3 ao mesmo tempo, estavam a fazer uma corrida de papa reformas ao domingo de uma terrinha qualquer de Portugal. Estavam 10 carros muito lentos a tentarem ali a ver quem chegava primeiro ao café para jogarem à sueca. E não, se bem me recordo, Diogo, mas tu podes confirmar isso também. Eu não me lembro de alguém ter sido penalizado nesse grande prémio. E foi uma situação escandalosa. Foi uma situação escandalosa porque não houve a possibilidade de 10 pilotos lutarem por uma qualificação, por uma pole position. A mim agradou particularmente porque o Leclerc ficou com a pole, mas enquanto adepto não gosto de ver o momento alto da qualificação a ser destruído porque as pessoas os pilotos se lembram de fazer corridas de papa reformas, como disse, e portanto ninguém foi penalizado nessa altura. Estamos em 2024, isso foi em 2019, é verdade. Passaram 5 anos. 5 temporadas. A direção de corrida mudou muito. É verdade, mas a regra é mesmo. A regra deve ser cumprida, sim, mas agora tem que se definir. Que é, a partir deste momento, todo o piloto que exagere, que não cumpra o delta, é penalizado? Sim? Ok, tudo bem. Não? Temos que perceber, porque ou se cumpre a regra para toda a gente, e se cumpre a regra sempre, em todas as circunstâncias, seja qual for o colégio, ou não se cumpre, ou passa a ser um valor de referência. É que não se explica, e não é querer defender o Max nesta situação, é querer defender a verdade desportiva, porque tira-se a pole a um piloto porque foi um bocadinho mais lento quando na verdade isso teve muito, muito pouca influência no desfecho final. Deixa-me, tu falaste da questão da falta ou não ter existido penalizações, neste caso em Monza 2019. Devem fazer aqui uma pesquisa rápida. Os pilotos visados foram Hülkenberg, Sainz e Stroll, que foram eu lembro que eles foram chamados ao colégio de comissários e receberam uma reprimenda porque os 3 admitiram que pilotaram demasiado lento, mas claro, a direção de prova não conseguiu portanto, provar que aquele andar demasiado lento era com algum tipo de fins. Mas lá está. Quer dizer, são reprimendas e são 3 pilotos que estavam a andar claramente lentos e ao mesmo tempo e estavam
a lutar por posição para fazer uma volta por causa do Condar, e não é possível provar para a direção de prova nessa altura que isso foi propositado, não é possível justificar uma penalização a esses dos pilotos, é possível justificar uma penalização a Max que estava sozinho e que não entendo. Não dá para perceber. Não dá de facto para perceber. O que também não dá para perceber o que também não dá para perceber é a McLaren, é aquilo que fez na corrida de sprint, quer dizer, dá para perceber, mas um pouco arriscado como referi há pouco. Não dá para perceber a McLaren e também na sprint, e também não dá para perceber muito bem a McLaren na corrida principal. Diogo, achas que os britânicos estão conformados com o desfecho desta temporada, com a não vitória de Norris, que já é confirmada, e com a vitória que tinham quase a certeza que iriam conseguir a entrada para este grande prémio? Claro que a vitória no campeonato de construtores ainda não está fechada, é muito difícil não tender para o lado da McLaren, e a pergunta acaba por ser essa, não é? O que é que se passou numa pista que é a McLaren, que foi McLaren no ano passado, que foi McLaren nesta sprint, e depois de repente não é McLaren na corrida principal, e não é por alguns segundos. Sabemos o que é que se passou com Norris, mas como é que tudo isto aconteceu? Acontece McLaren, no fundo. Mais uma vez a McLaren consegue ficar abaixo das próprias expectativas. Não faltam expectativas que o público teria para a McLaren, porque muitas vezes aquilo que nós achamos é completamente errado, é completamente utópico. Mas eu diria que a McLaren teria muito mais expectativas, principalmente depois da prova de sprint que fazem, porque de qualquer das formas eles dominam a sprint. É o Norris que domina, sim senhor, mas dominam a sprint com o Norris em primeiro e o Piastri em segundo, e no final é cá, portanto, há aquela troca que aparentemente foi por decisão do Norris, e podemos dizer o que quisermos, não deixa de ser bizarra, mas lá está, foi decisão do piloto, foi até uma decisão propriamente contra aquilo que a própria equipa queria. Mas não dá para perceber como é que uma equipa que faz uma excelente prova de sprint, uma excelente qualificação de sprint, chega à qualificação seguinte e não consegue replicar, e tampouco consegue replicar na corrida, tanto que no o único momento em que de facto o Norris se consegue aproximar do Max é quando ele não levanta o pé, numa situação de dupla bandeira amarela, que depois acaba por tender na sua penalização. Mas de facto há aqui alguma coisa que é: será que este McLaren não anda assim tão bem, ou não conseguiu andar assim tão bem no domingo por não estar em ar limpo? Porque o Norris nunca esteve em ar limpo. Sim, é uma observação muito interessante, principalmente pela corrida principal, porque nós nunca nos cansamos de referir que para nós é a corrida principal que importa, mas também pela sprint, porque se analisarmos, é assim, o gesto do Norris, do meu ponto de vista, é bonito, é um ato de fair play. O Piastri deu-lhe a vitória no Brasil, porque o Norris na altura ainda estava a lutar pelo campeonato do mundo, e deu-lhe a vitória no Brasil, e o Norris agora retribuiu para que também, de certa forma, criar um bom ambiente dentro da McLaren, depois daquilo que se passou ao longo desta temporada, principalmente no seu ponto alto na Hungria, e portanto é uma boa atitude de Norris, e isso é de se louvar, apesar de ser altamente bizarro, como disseste, e altamente perigoso, porque o Russell estava colado ao Piastri e ao Norris, e é uma fração de segundo ali que desse mal, o Russell passava à frente dos dois, como o Miguel Oliveira passou à frente na Áustria, na MotoGP, e numa curva passava os dois à frente.
mas pronto, correu bem e é uma vitória justa na McLaren. Mas essa questão do Orly, porque é para não me desviar, é uma boa observação, até porque esta troca, e era aí que eu queria chegar antes de me perder e parar a MotoGP. Essa questão da troca só existe porque o Norris está colado ao Piastri. No caso, o Piastri está na traseira do Norris. E porquê é que isso acontece? Isso acontece porque a McLaren teve a necessidade, e isto foi uma estratégia de equipa, de obrigar o Lando a correr num ritmo comedido para dar DRS ao Piastri, de forma ao Piastri se defender do Russell durante toda a corrida. E, portanto, a impressão que dá, ou toda a impressão que dá, é que a McLaren tinha um carro muito competitivo este fim de semana a andar em ar limpo. E foi por isso que o Piastri não conseguiu fugir do Russell na corrida sprint, e foi por isso que na corrida principal ambos tiveram dificuldades de ritmo. Acredito que se a McLaren tivesse conseguido ter um ritmo de qualificação melhor, se conseguisse estar em primeiro com o Norris e com o Piastri, e se o Norris conseguisse não perder uma posição no arranque, ou duas ou três, o que é altamente difícil de acontecer, o Norris não fazer um mau arranque, mas se isso tivesse acontecido, se a minha avó tivesse rodas, era um caminhão. Não é, mas pronto, sempre nestas posições, mas quer dizer, se a McLaren tivesse tido esse ar limpo, as coisas poderiam ter sido diferentes, e poderia ter havido uma vitória para a McLaren. E eu acho que a McLaren não conseguiu perceber que a estratégia de equipa da sprint conseguia prejudicar mais o Piastri do que ajudar. Porque dos 5 km de pista, um é em reta. Só é uma reta enorme, mas é só 1 km de reta. E depois eram 4 km em que o Piastri estava a rodar em ar sujo, onde não conseguia se afastar porque também não se conseguia aproximar da frente, onde acabou por desgastar mais os pneus, e ele próprio admitiu isso. Foi uma ideia que eu fiquei durante a sprint, que é, esta estratégia não está a ajudá-lo. Está a ajudar na reta, mas está a prejudicá-lo nos restantes. Sim. E depois ele na flash interview seguinte, ele disse que tinha derretido o pneu muito depressa. Ele disse qualquer coisa assim, e eu pensei, pois era isso que eu estava a pensar durante a prova. Eu percebo isso, e pode realmente ter acontecido, mas a McLaren tem o ónus de pensar que se calhar o Norris não teria um ritmo competitivo o suficiente para fugir de Piastri e fazer com que o seu ar sujo não influenciasse o companheiro de equipa. E daí a estratégia que adotou. Se calhar o Norris até tinha um ritmo elevado e conseguiria fugir. Eu vejo mais por aí, mas sim, concordo também com o que estás a dizer, é que a certo ponto isso torna-se difícil não prejudicar os dois pilotos. Mas tendo em conta o desfecho final, acho que é uma estratégia que resultou. O que também resultou foi aquela manobra do Leclerc na corrida sprint sobre o Hamilton. O Leclerc e a Ferrari acabaram por ter um fim de semana mais ou menos. O Leclerc faz segundo na corrida. O Sainz acaba em sexto, salvo erro. Diogo, duas perguntas. A primeira é se para ti é uma confirmação aquilo que achavas, e que não te surpreende que a Ferrari não consiga, ou neste momento pareça muito afastada da luta pelo campeonato de construtores. E a segunda é como é que tu avalias aqueles momentos de pura tensão entre futuros companheiros de equipa, sempre com desportivismo, há que realçar, mas talvez tenha sido um dos momentos do fim de semana, a batalha entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc na corrida sprint. Pelo menos foi o melhor momento da sprint. Ou melhor, se calhar foi o único bom momento da sprint. Agora, também foi eu acho que isso, o Leclerc ali ao ter sido destemido, no fundo foi destemido. Eu acho que o Leclerc também está ali a dizer ao Hamilton que tu tens 7 títulos, mas eu também existo, também estou cá há mais tempo do que tu. Acho que o Leclerc, se
quis dar ali um aviso ao Hamilton de que não ia ser tudo, não vai ser tudo dele. Mas enquanto à prestação da Ferrari durante todo o fim de semana, pareceu-me que tudo bem que houve o azar do Sainz de ter furado os pneus. Dá perfeitamente para perceber que o Sainz teria tido um melhor resultado. Se calhar um quarto lugar, se calhar um quinto lugar, mas de qualquer das formas seriam mais pontos para a Ferrari. Mas acho que a Ferrari andou longe da vitória durante todo o fim de semana. O pódio do Leclerc, se calhar, também é sempre pouco ao calhas, porque os pilotos à sua frente também tiveram azar. E não me pareceu que a Ferrari tivesse lutado pela vitória em todo o fim de semana, e portanto, por muito que tenham acabado por fazer mais pontos que a própria McLaren, não fizeram pontos suficientes para estarem em condições de lutar pelo título de construtores. Não me parece, muito sinceramente, que vá fugir à McLaren. Claro que pode haver falhas mecânicas, pode haver acidentes, mas acho que em condições normais isso não vai acontecer. Sim, é uma luta muito difícil de ser revertida. O Qatar era a última oportunidade para a Ferrari levar a decisão até Abu Dhabi. Leva-a, é verdade, mas como tu disseste, num cenário em que teria de ser de total desastre para a McLaren e de praticamente total eficácia para a Ferrari. Porque, caso contrário, a McLaren irá, do meu ponto de vista, justamente vencer o Campeonato do Mundo de Construtores 2024. Essa luta Desculpa interromper, mas isto faz-me lembrar um pouco o final de temporada de 2020, quando McLaren e Racing Point estavam na luta pelo terceiro lugar do campeonato. E eu lembro-me que era para a McLaren ficar em terceiro, era preciso a Racing Point ter problemas e o Pérez teve. E o Pérez teve, e acho que o Stroll também teve problemas. Sim, deve ter sido pois. Eu acho que os problemas do Stroll foram. Os do Pérez eu lembro-me, sim, que foram. Foi nos travões, na primeira volta. Sim, na primeira volta, assim. ou até na volta de formação. Mas foi qualquer coisa assim. Foi numa fase muito precoce da corrida. E depois o Stroll já tinha tido problemas. Depois do Pérez ter vencido em Sakir. Exato. Que está a fazer 4 anos. Penso que amanhã faz 4 anos. Agora, a probabilidade de acontecer este domingo é o Pérez bater na primeira volta e despedir-se da Fórmula 1. Acho que é mais provável do que. Sim, isso. Se calhar vai fazer a despedida, mas ainda vamos lá. Aliás, se calhar o Pérez vai bater no McLaren. E assim pode acontecer. Pode acontecer também. Nesse sentido, que bata nos dois e no Verstappen, que é para ver se a Ferrari consegue ser campeão do mundo. Acho que pelo menos nesse cenário a Ferrari devia ao Pérez um lugar de terceiro piloto e um bom soldado. Mas continuando, a McLaren vai ser justamente campeã do mundo, a não ser que algo de muito anormal aconteça. Para o bem da justiça desportiva, se é que ela existe, a McLaren irá vencer o campeonato do mundo. Em relação àquilo que para mim foi o melhor momento do fim de semana, mais do que da sprint do fim de semana, foi aquela luta entre Hamilton e Leclerc. Foi uma luta até o último milímetro de pista, uma luta muito aguerrida, mas uma luta com muito fair play, desportivismo e lealdade, o que é importante para dois futuros companheiros de equipa. A minha análise vai na sequência da tua, que é o Leclerc neste momento tentou mostrar a Hamilton que ele está ali há mais tempo e que no início do próximo ano quem terá que lutar por o primeiro lugar na Ferrari, sabemos que a Ferrari gosta de não ter esse primeiro lugar definido, mas quem tem que lutar por ser a referência na Ferrari tem que ser o Hamilton e não o Leclerc, porque o Leclerc já lá está. Esta foi mais ou menos a interpretação que eu fiz, mas é um belo momento do Leclerc. É fantástico
Só tenho pena que estes momentos surjam com alguma falta de consistência, porque tanto vemos o Leclerc a ter estes momentos fantásticos, como vemos o Monegasco a ser um anjinho nas defesas e a não conseguir manter a posição ou ter um ritmo agressivo. É algo que tem que melhorar se quer um dia ser campeão do mundo. Falámos de McLaren, falámos de Ferrari. Vamos aos destaques pessoais de cada grande prémio, mas antes disso, já que tocámos na ferida, temos que voltar a falar do Pérez neste podcast, não tanto naquilo que se passou no Qatar, porque estou certo que quem nos está a assistir já sabe o que aconteceu e, Diogo, não nos queremos tornar repetitivos em quantificar e qualificar as corridas do Pérez, mas faço-te uma pergunta muito simples, que também vou tentar responder em seguida, que é: acreditas que o Pérez vai ser piloto da Red Bull em 2025? Se sim, porquê? Se não, porquê também? Mas quem é que achas que vai ser o substituto no caso da tua resposta ser não? Gostava de ter uma certeza, mas para já nem devia ter começado esta temporada na Red Bull e ainda se está a aguentar. Mas eu fico cada vez mais convencido que não há condições para o Pérez manter-se na Red Bull. Não há mesmo condições, não há forma nenhuma. É inacreditável um piloto de Fórmula 1 de uma equipa de topo estar a olhar para o boneco quando o semáforo fica verde. Faz-me lembrar, no ano passado, quando fui ver a inauguração das luzes de Natal à Avenida dos Aliados. Passado um tempo já estava a vir embora e estava na Praça dos Poveiros, no Porto, e há uma senhora que está parada no semáforo. Acha muito engraçado, semáforo vermelho, naturalmente, acha muito engraçada as decorações de Natal que havia lá na Praça dos Poveiros. Começa a filmar com o seu telemóvel, e portanto o sinal fica verde e ela continua a filmar as decorações, as pessoas atrás a buzinar, e o Pérez parecia essa senhora. Sim, aí provavelmente a senhora ficou a filmar o Santiago e a República. Sim. E acho que foi o Diogo a internet. Temos o Diogo de volta? Ou fui eu que desapareci? Não, o Diogo que foi o Diogo que desapareceu. Não, são coisas que acontecem. Foste tu que desapareceste, foste eu. Contavas com toda a indignação a falar dessa senhora. Pronto, continua lá. Eu ia dizer que o Pérez não sei se conseguiria conduzir no Porto com todas as obras que existem. Desde já também pedir desculpa por este momento de alguma dificuldade na internet. É que a minha também começou a falhar, então. Eu também fiquei aqui. Nós, quando temos esta tal operadora que temos, pronto. Sim, é mesmo. Não vamos dizer o nome para não entrarmos em problemas legais. Mas estava a dizer, é incompreensível um piloto de Fórmula 1 não estar atento àquilo que tem que fazer à sua frente e ser ultrapassado na saída das boxes. Pelo Colati. O medical car a ter de travar, porque isso é absolutamente... É surreal, sim. É surreal. É absolutamente surreal. O carro médico ter que travar para um piloto de Fórmula 1 passar à frente no arranque é uma coisa absolutamente caricata, não é? Eu vou também responder à pergunta, tentando ser educado. Deixa-me só... Diz. Eu penso que para o lugar do Pérez irá o Lawson, se bem que eu gosto mesmo muito do Lawson, mas ninguém merece mais aquele lugar do que o Yuki Tsunoda. Sim, começo já por aí, porque vou concordar contigo. O lugar tem que ser do Tsunoda para aquilo que vai saindo na comunicação social, principalmente nos órgãos de comunicação social britânicos e
que o Lawson vai ser o substituto caso o Pérez saia. A meu ver, injusto, porque é um piloto que entra para a Fórmula 1 apenas a tempo inteiro há um par de grandes prémios. E portanto, o Tsunoda é muito mais merecedor desse lugar do que o Liam Lawson. E no meu ponto de vista, o Tsunoda é um piloto mais capaz que o Lawson. Não só a nível de experiência na Fórmula 1, mas também a nível de, como se diz na gíria popular, de unhas, de condução, de capacidade de fazer boas corridas. E teria também uma personalidade mais forte para aguentar Max Verstappen e para aguentar uma Red Bull que é feita para Verstappen. O Lawson parece-me um pouco no perfil de Gasly e de Albon. E as coisas não correram bem. Portanto, pela resposta que dei, por já estar a falar de pilotos substitutos, é porque dá para perceber, também por aquilo que fui dizendo ao longo deste contracurva este ano, é que, no meu ponto de vista, o Pérez não tem condições de continuar na Red Bull. Já vai tarde, é verdade. Já não deveria ter começado esta temporada, também é verdade. O que eu não percebo é como é que a meio da temporada, depois de momentos absolutamente horríveis do Pérez, com batidas atrás de batidas, com mais qualificações atrás de mais qualificações, a Red Bull renova com o Pérez por 2 anos. Não se percebe, não se justifica, e é mais uma corrida do tipo, ou uma situação que quase que parece que se está a dar uma esmola ou uma ajuda a alguém porque não consegue mais, e eu acho que esta renovação da Red Bull é um bocadinho em jeito de pena, que é, ficas aqui mais 2 anos e quando nós temos o Max, vê lá se te aguentas, mas quer dizer, chega um ponto em que não há mesmo condições para continuar, e acho que esse ponto chegou. Se a Red Bull decidir continuar com o Pérez, não sei mais o que dizer neste podcast, porque não há mesmo condições. Agora é tempo, antes de irmos para as antevisões, ou para a antevisão da Abu Dhabi, é tempo para darmos os outros destaques da corrida, positivos ou negativos. Acredito que já tenhas os teus preparados, Diogo, portanto Já. estás à vontade para os dizer. Já, eu tenho 3 destaques positivos. Se calhar, provavelmente vamos coincidir neles, mas portanto eu falo de Gasly, de Alonso e de Zhou, e eu deixo de falar de Gasly e de Zhou, ou da Sauber como todo, e eu falo do Alonso porque eu acho que o Alonso consegue tirar ali um 7º lugar, e tudo bem como muitos pilotos que estavam à frente que bateram, mas o Alonso não pontuava desde Singapura, e ele faz uma excelente qualificação depois de uma difícil uma sprint, faz uma excelente corrida, termina em 7º, e se bem me lembro ele não termina assim tão longe do Sainz e do Gasly, mas tudo bem que o Sainz tinha já o carro meio destruído por causa daqueles pneus, mas faz de facto uma excelente corrida. De uma forma negativa, eu não consigo destacar pilotos por si só. Aliás, eu poderia destacar toda a corrida do Hamilton, não só pelo pneu furado, mas parecendo a partir do momento em que ele faz uma falsa partida, acaba por perder ali um pouco da capacidade mental para poder extrair um bom resultado. Também queria destacar aquela inconsistência, ou melhor, a forma como a direção de prova e os seus comissários geriram toda a corrida, que pareceu muito estranho, principalmente a parte em que tínhamos um espelho no meio da pista, vulnerável a qualquer carro passar por cima, e não houve nem um safety car, nem um virtual safety car, não houve absolutamente nada. Houve uma tremenda irresponsabilidade, e depois teve as consequências que nós todos pudemos ver.
Sim, repetir aquilo que tu disseste em relação à direção de corrida, é repetir a sua incompetência, é repetir aquilo que mal acontece. O diretor de corrida agora é português, mas ainda assim temos que criticar aquilo que de mal é feito. Destaque positivo, tem que ir para a Sauber, principalmente para Azul, porque pontua, claro. Talvez os últimos pontos que tem na Fórmula 1. Faz um ótimo fim de semana, faz uma excelente corrida, termina em sétimo, em oitavo, aliás, termina em oitavo. E é fantástico, e a Sauber merece ter pontos, porque teve um fim de semana, teve uma época horrível, mas houve esforço, houve trabalho, foram uma equipa de centenas de pessoas que se deslocou do grande prémio para grande prémio, e terminar uma temporada com 0 pontos é altamente frustrante e injusto para quem tem tanto esforço para colocar um carro em pista, usou fê-lo. E claro que está de parabéns por isso, mas também um destaque positivo para o Bottas, que também não fez um mau fim de semana, ficou às portas dos pontos no 11º lugar. Isso é positivo também para o Bottas, merecia pontuar também antes da sua despedida da Fórmula 1, que poderá estar a acontecer, poderá estar para breve. Não conseguiu, e alguma pena por isso. Destaques negativos, o Pérez negativo, é algo que surpreende. O Pérez teve uma prestação normal. Negativo, o Colapinto, depois de uma entrada fulminante na Fórmula 1, uma entrada com tudo, a pontuar, a conquistar as pessoas, os adeptos, os fãs, a levar pessoas da Argentina a fazer 2 e 3 dias de viagem de autocarro para o Brasil para ver as suas performances, para ver os pontos, para ver as grandes qualificações, torna a ter um fim de semana muito abaixo do desejado, depois da batida que teve em Vegas e novamente no Qatar, muito abaixo das expectativas. Talvez esta nota negativa se deva àquilo que Colapinto fez na entrada da Fórmula 1. Se não tivesse tido aquele arranque, se calhar não seria agora um destaque negativo. Mas como teve, talvez esteja a acusar um bocadinho a pressão de sentir que não terá um lugar no próximo ano. Quanto ao Grande Prémio do Qatar, não há mais nada a dizer. Para Abu Dhabi, já estás com a caneta na mão, portanto, força de para as tuas previsões. É um fim de semana normal na despedida, na última dança desta temporada. Exatamente. Isto já foi um. Eu ontem estava a falar com amigos e já estamos a prever o próximo Grande Prémio, e eu acho que este vai ser um fim de semana em grande para o Max Verstappen. Eu acho que ele vai fazer a pole position e que vai vencer. Mas falando da qualificação, eu dou Max Verstappen primeiro, Leclerc segundo e Norris terceiro. E na corrida meto o Verstappen a vencer, Norris em segundo e Leclerc em terceiro. Sim, concordo na perspectiva do Max. No meu ponto de vista, também será um homem de domínio, portanto fará a pole, o Norris em segundo e o Piastri em terceiro na qualificação. Corrida, Max em primeiro, Norris em segundo, Piastri em terceiro, e o Norris vai ficar aqui um bocadinho mais para trás. Convém dizer, há pouco tinha aqui apontado no papel para dizer, mas passou-me quando estava a falar de Leclerc e quando estava a falar de Norris. É a grande luta para este fim de semana. Se a McLaren e a Ferrari estão distantes em termos pontuais, o Leclerc e o Norris, exatamente, o Norris e o Leclerc neste caso estão separados por apenas 8 pontos, portanto está em luta ao vice-campeonato do mundo, acaba por ser interessante. Não é 2021, mas pronto, é um 2021.10. É uma luta bastante inferior, mas que não deixa de ser interessante para o fim de semana. Mas Diogo, concordamos na vitória do Max e voltamos para a semana, né? Para fazer a análise do último grande prémio do campeonato 2024 de Fórmula 1. Muito obrigado por terem estado desse lado. Dou também a oportunidade de te despedir e voltamos para a semana. Exatamente. Agradeço a todos que nos assistiram ou ouviram
através do Spotify. Esperemos que possam estar cá para a semana para fazermos o fecho do último grande prémio, se calhar fazemos o fecho da temporada, isso teremos depois de equacionar, mas cá esperamos na próxima semana. Até para a semana e obrigado por terem estado desse lado.